mostrar um modelo que era dele. Ele queria encontrar junto com as pessoas um modelo que fosse para todo mundo. Então, quando ele pergunta assim, vocês viram o que o Vitor fez? O Vitor, ele é um cara meio injusto, né? Não concordo com o que ele fez. Aí o Sócrates, ele perguntava, nossa, mas o que é isso, injustiça? Se você acha o Vitor injusto, então define, por favor, o que é injustiça. Então, é nesse sentido, sabe, Vitor? De forçar a gente a explicar o que é isso, beleza? O que é isso, democracia? O que é isso, liberdade? Se a gente começar a dar resposta para isso, então a gente começa a chegar no conceito, é uma definição. Vocês devem reparar que todas as disciplinas que vocês têm na escola, definições. Né? Vocês definem nas humanas o que é uma cidade, o que é uma pavimentação, o que é um congresso, o que é um presidente, né? Tudo isso é definição. Lá nas naturais, vocês vão definir, por exemplo, o que é um átomo, né, o que é uma célula. A definição é aquilo que o Sócrates queria que a gente fizesse, né? O conceito é aquilo que pode ser definido e depois todo mundo pode fazer uso. Claro, né? Não quer dizer que os conceitos não podem ser criticados. A gente pode criticar os conceitos, ainda bem que a gente pode, porque assim a ciência avança, né? Então, lembrar do Sócrates como essa pessoa que nos trouxe a importância de definir conceitos. A gente tem que definir. Se a gente não definir, então fica muito difícil, porque cada um vai pensar de um jeito, e aí, por uma questão política, fica muito difícil a gente organizar a cidade, organizar a sociedade, né? Então, essa preocupação dele com os sofistas. Bom, e o Platão quer um pouco mais, eu falei para vocês na aula passada, que ele queria um pouco mais, ele queria chegar numa verdade de fato, porque o Sócrates, ele ajuda muito a gente com essa questão do conceito, mas ele não fala o que é a verdade, ele não chega a definir nenhum conceito, ele só fala que tem que ter um conceito. Ele ensina a gente a colocar a dúvida como um modelo que vai ajudar a produzir a ciência. Então, Platão quer uma verdade mais segura, ele quer explicar a realidade. Então, o Platão vai, de fato, construir a primeira teoria do conhecimento que nós temos notícia, né? Ele vai formular uma teoria que vai explicar como o conhecimento se dá, e isso vai ser importante para as ciências avançarem. Então, a gente vai começar a falar disso hoje. Paramos, então, quando o computador travou, sobre o mito da caverna. Lembram disso que a gente estava falando? Sim, né? Alguém que lembra do mito da caverna? Quem lembra de ter visto, ouvido falar? Alguém lembra? Urano. Quer contar pra gente, Urano? Abre o microfone aí e conta pra gente como é que foi. É isso, o Guilherme está lembrando do Matrix, né? Você vai gostar bastante, Guilherme, quando a gente chegar no DK, tá? O DK vai trabalhar bastante essa ideia do Matrix lá na modernidade. Por enquanto, a gente vai trabalhar com Platão, que tem muita relação, sim, com o DK, tá? Alguém quer contar pra gente aqui no microfone? Liga aí, conta como é que é o mito. Maria Luísa está com dúvida. Só um momento, Maria Luísa, a gente vai falar do mito agora, aí depois você me fala se você tem dúvida. Ninguém vai querer contar? Eu sei o mito, eu sei. Ok, vamos lá então, você pode contar pra gente, estou te ouvindo. Que o mito, se eu não me engano, é do que tem esse povo aí que foi criado dentro da caverna. Eles são amarrados a correntes, então eles não conseguem sair. Então, para eles, a realidade deles é a caverna. Aí, e tudo que eles conseguem ver é as sombras que passam nessa parede da caverna que tem a luz. Que são pessoas que passam ali, que são pessoas levando coisas, são animais, eles só veem essas sombras. Só que para eles, eles não sabem o que são sombras, para eles aquilo ali são coisas de verdade. Aí eles começam a adorar essas sombras e essas coisas aí que passam, até que um dia, uma das pessoas que estava presa na caverna, ela é solta e ela consegue ver como são de fato as coisas. Só que aí ela vai voltar, ela volta, né, para contar para os amigos dela da caverna, né, que estavam com ele, fala, nossa, não sei o que, isso aqui é tudo, isso aqui não é verdade, não, a verdade é o que tá ali. Aí o pessoal da caverna, não, eles acharam que a pessoa que tinha sido solta ficou maluca, pô, tinha ficado louca e eles não quiseram ser soltos, porque aquilo para eles, aquilo que estava passando que era verdade. Ótimo, Guilherme, exatamente isso. Ó, o Guilherme contou pra gente rapidinho aqui, isso é ótimo. Exatamente essa história, né? Tem várias maneiras de contar, cada um vê de um jeito, mas vocês percebem que essa história, ela que é o mito da caverna, pode ser considerada um mito ou uma alegoria. Talvez para facilitar o acesso de vocês, se algum de vocês aí tiver costume de ler a Bíblia e for cristão, uma palavra que pode ser interpretada como alegoria é parábola. Algum de vocês consegue entender o que é uma parábola? Já viram falar disso? O Murilo sim, o Urano também, né? Que
quando a gente lê uma parábola, por exemplo, na Bíblia, a gente tem aquela sensação de que a gente precisa explicar a parábola, porque ela não é direta. Ela vai explicar de um jeito meio poético, né? Lembra muito, assim, alguns poemas, a literatura. Então, isso depende de uma explicação. Vocês perceberam, então, que o Guilherme contou para a gente a alegoria da caverna? E, tá, o que significa isso, então? Porque, assim, é uma história meio maluca, né? Homens acorrentados, as sombras que entram, eles acham que é a verdade e tal. Então, a gente tem que interpretar, né? Então, aí no slide, vocês conseguem ver, por exemplo, que a gente pode fazer algumas explicações. Primeiro, que a realidade, ela é uma aparência. Já tínhamos falado sobre isso lá no Heráclito e no Parmênides, que para o Heráclito, as coisas eram todas ligadas à realidade da física, e tudo era aparência. E o Parmênides, ele vai ser aquele que vai falar que não, que nós temos, na verdade, uma outra questão, né? Que é a questão das essências. Tem uma coisa que, de fato, as coisas são. Né? Tem uma coisa que não muda, que não é aparente, que não é física, né? É só vocês pensarem, por exemplo, assim, para ficar fácil de entender, é só pensar no corpo de vocês. O corpo de vocês pode ser visto, ele pode ser tocado, ele pode ser entendido, né? Agora, o pensamento de vocês é difícil, né, da gente poder falar. Então, é como se o pensamento ele não tivesse um corpo. O pensamento é uma coisa que o Platão vai dizer que é a alma, né? É uma coisa que não pode ser entendida pela física. Então, Platão vai tentar fazer aqui agora uma resolução daquele problema do Heráclito e do Parmênides, né? Então, a primeira questão que ele coloca para a gente lá no slide, ó, estão vendo meu mouse aqui? A realidade experimentada, ela é uma aparência. Então, o que ele está mostrando com esse mito da caverna é dizer que isso que esses homens estão vendo é uma aparência, mas se eles saírem da caverna, eles vão ver que aquela aparência é falsa. Ela, na verdade, não pode ser considerada uma coisa verdadeira. Ela é falsa, né? E aí, depois ele fala que os sofistas são aqueles que tratam apenas das projeções. Ou seja, as sombras que entram na caverna, elas são projeções, e essas projeções não passam de aparências, elas não são essenciais, elas não são essências, né? E aí ele vai trabalhar essa ideia de que nós temos que encontrar o que é essencial. Bom, temos aqui também a ideia de que é preciso sair da caverna para enxergar a verdade. Vocês perceberam pela história do Guilherme que ele contou que a pessoa saiu, foi lá fora, viu que as sombras eram falsas, ela percebeu a verdadeira realidade, mas quando ela voltou, as pessoas não acreditaram nela. Vocês perceberam isso? Algum de vocês consegue fazer uma relação dessa saída com a história do Sócrates? Lembra que o Platão era aluno do Sócrates, e quando ele escreve esse mito, ele está muito preocupado em resolver aquilo que o Sócrates sofreu, né, que foi uma morte porque ele não se enquadrou na democracia. Okay? Então, para a gente pensar também que essa pessoa que sai da caverna e encontra a verdade, ela é o Sócrates. O Ian perguntou se nós podemos sair dessa caverna por meio das ciências. Eu acho que é exatamente isso que o Platão está falando, sabe, Ian? O Platão quer dizer para a gente que se a gente não ficar muito atento, não ficar muito esperto, a gente vai acabar achando que uma coisa é verdade e ela não é. Como é que a gente sabe que uma coisa é verdade? A gente investiga com ciência. Né? A gente vive numa época agora, por exemplo, que se fala muito em fake news, notícia falsa, e me parece que o Platão já sabia disso, né? O Platão já achava que o sofista era fake news. Então ele está falando, olha, parece que é verdade, mas se você investigar um pouco melhor, não é. E aqueles que encontram o conhecimento científico, né, o conhecimento mais sistemático, eles vão ser vistos como loucos, porque as pessoas que estão na caverna, elas vão achar que eles estão doidos. E aí, talvez, aqui tem um problema do Sócrates, né? O Sócrates foi o cara que viu muito mais do que era para ver, tentou explicar para as pessoas e incomodou muito elas, né? Então, talvez nesse sentido também, o Platão tenha escrito o mito da caverna para a gente entender o que passou o Sócrates, né? Esse cara que saiu da caverna, mas que parece que ninguém entendeu e teve que morrer porque ele não podia viver no mundo e quando na verdade era o mundo que precisava aprender e não ele. Então, o Platão ele quer com isso dizer para a gente não deve se preocupar com a realidade, mas com os nossos ideais. O Platão vai ser considerado um filósofo idealista, significa então que ele vai idealizar uma realidade e vai construir a partir dela. Ou seja, ele está falando que uma vida boa, uma vida justa, uma vida científica não é a que nós temos, mas nós podemos ter, tá? Então, ele vai idealizar o que é uma boa cidade, o que é uma boa pessoa, o que é uma boa política, ok? Então, para a gente finalizar o mito, há um caminho para alcançar a verdade que permite compartilhá-la com os outros. Tem coisas que só eu sei e eu não posso compartilhar com os outros. Agora, tem coisas que eu sei e eu consigo dizer para os outros, eles vão fazer um teste, uma experiência e vai dar a mesma resposta. O nome disso é ciência.
É quando eu encontro uma verdade que não é só minha, é uma verdade para todo mundo. E aí eu vou poder compartilhar com as pessoas. Bom, então Platão, ele vai dizer para a gente que nós temos duas realidades. Vocês estão vendo agora o slide? Que eu mudei? Ótimo. Então ele vai dizer que nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade que é a verdadeira, que é inteligível, e nós temos uma que é falsa, que ela é uma cópia, essa que está de baixo. Se vocês prestarem atenção, o Platão está mostrando para a gente, essa de cima, que é verdadeira, é aquela que o Parmênides chamou de essência. E essa de baixo é aquela que o Heráclito chamou de aparência. Então, tudo que é do plano físico é uma cópia do que é perfeito. É um mundo relativo, é o mundo dos sentidos e das formas. Ele vai chamar de mundo sensível, onde tudo muda o tempo inteiro, né? As pessoas, os corpos, eles envelhecem, engordam, emagrecem, mudam, tudo muda. E tudo é imperfeito também. Agora, aqui em cima, ó, nessa parte roxa, lilás, você tem um plano metafísico, que é o mundo absoluto, das ideias, das essências, tudo é fixo, tudo é perfeito, ele é insensível, porque ele é inteligível. Eu não vou alcançar ele pela sensibilidade do meu corpo, eu vou alcançar ele pelo meu intelecto, tá? Então tem uma questão de raciocinar, de produzir um conhecimento, e esse mundo aqui em cima, ele é o mundo do intelecto, enquanto esse de baixo é aquilo que eu percebo com o corpo, tá? Então tem coisa que eu vejo, tem cheiro que eu sinto. O Vitor falou, no caso a realidade seria uma cópia imperfeita das ideias. Exatamente, Vitor. É por isso, por exemplo, que a gente vê lá nos estudos de política, a democracia é o governo do povo, não é isso? Onde o povo tem o poder, não é isso que é democracia? Certo isso? Quando falamos em democracia, todo mundo concorda que a democracia é um tipo de governo onde o povo tem o poder? Sim, teoricamente sim, Urano. Mas é isso que o Platão está falando. Essa, teoricamente, que o Urano colocou aqui, é a verdade perfeita. Ela não vai mudar. Agora, se nós quisermos alcançar isso, somos nós que vamos ter que procurar ficar próximos da teoria. A teoria é perfeita, ela não muda. O número 2 é sempre o número 2. Um sinal de multiplicar é sempre um sinal de multiplicar. Ele não vai mudar. A teoria não muda. Ou seja, ele vai chamar essa teoria, que o Urano chamou de teoria, né, de ideia, tá, Urano? Aquilo que a gente falava de conceito. Então, os conceitos são perfeitos, eles não se alteram, e é a realidade que precisa ficar próximo, junto desses conceitos, porque assim ela vai poder funcionar melhor. A realidade, por si só, ela é diversa, ela não é perfeita, ela muda o tempo inteiro, ok? Então, o Platão está mostrando para a gente o quê? Então, aqui nós temos já uma questão bem importante. Primeiro, que ele vai resolver o problema do Heráclito e do Parmênides. Vocês lembram que para um tudo mudava e para o outro nada mudava. O Platão vai dizer, não, na verdade as duas coisas estão juntas. O mundo é num só tempo verdadeiro e imperfeito e cópia. O que acontece é que nós temos que valorizar a verdade, a abstração, a metafísica, a essência que deve ser valorizada, Platão vai dizer, e não a aparência, porque ela vai mudar. Então, por exemplo, assim, imagine vocês se eu tivesse um nome todo ano, porque todo ano o meu corpo muda, eu envelheço, né? O Parmênides queria, ou desculpa, o Heráclito pensava que tudo mudava, então a linguagem não alcançava, né? O Platão vai dizer não. Vamos chamar Hudson de Hudson, não importa quantos anos ele tenha, porque tem uma coisa nele que é essencial, que está nele. Então, o Platão está falando que o importante é a essência, é a ideia, né? A teoria que não muda, e é esse lugar que nós temos que procurar. Claro, até aqui? Isso, Vitor. Isso é a alma, tá? Se a gente pensar que tem um mundo sensível e um mundo inteligível, esse mundo aqui, que é sensível, é do corpo, e o outro é da alma. A inteligência, o intelecto, a razão, ela vem da alma, ela não vem do corpo. Não existe nenhum cientista que abra um corpo e encontre dentro dele a inteligência. Ele encontra o cérebro, tá? Ele vai encontrar um cérebro que é corpo também. O cérebro, ele tem volume, extensão. Agora, o pensamento, a inteligência é da alma. O Platão vai dizer que isso é uma alma. Ok? Isso? Tem que ficar claro, tá? Ótimo. Então, passamos essa parte, o Platão entende, então, que o conhecimento é duplo. Ele tem uma mudança, o Victor falou, do mesmo jeito que dizemos que não é possível roubar conhecimento. É, desse jeito, né? Porque o conhecimento, ele é de cada um. E ele não é físico, né? Como eu falei, se você pegar uma pessoa e abrir o corpo dela para estudar os órgãos, você vai entender muito bem deles, mas não vai entender o pensamento dessa pessoa. Não é a melhor maneira de entender, porque o conhecimento ele não é da física, nem a biologia, nem a química, né, nem a física vai conseguir. O pensamento é uma coisa que, segundo Platão, fica na alma.
e a alma ela não pode ser acessada pela física, ok? Então, nós temos uma teoria do conhecimento, nós já vimos que ele está falando das ideias, e aqui nós vamos ver como é que funciona esse idealismo do Platão. Vocês conseguem ver bem esse slide ou está ruim para ver? Todo mundo está vendo bem esse? Ruim é porque é muito pequeno? Eu vou enviar ele para vocês, para depois vocês analisarem, mas agora eu vou explicar, e aí vocês vão vendo comigo, tá? Eu imagino que está pequeno porque ele não, dependendo de como vocês estão acessando. Bom, eu vou explicar que aí depois eu envio para vocês. Bom, vocês estão vendo que tem um olho aqui? Conseguem ver, né? E aqui volta nos mundos, a Maria? Vou voltar. Aí os mundos, Maria, tá com dúvida? Os mundos, eles são um só, né? Existe o lugar que fica as ideias e existe o lugar que nós habitamos os corpos. Tudo que está aqui no mundo da física é uma cópia de uma ideia. Para Platão, tudo vem das ideias. E essas cópias são imperfeitas. Ele valoriza a ideia, ele não valoriza a matéria, tá? Pensar sempre o Platão. Isso, mas não preocupa não, Urano, que eu vou explicar para vocês agora, depois quando eu enviar o slide, vocês veem em casa no computador, na tela maior, tá? É só para a gente passar. Então, pensar que para ele, para vocês terem uma ideia de quanto ele gostava das ideias e defendia as ideias como conceito e teoria, que ele achava que a obra de arte ela era falsa. Porque você imagina, por exemplo, assim, ó, imaginem que vocês devem estar agora sentados, espero eu, numa cadeira. Né? Se vocês estão sentados numa cadeira, isso quer dizer para o Platão que essa cadeira que vocês têm aí, ela nada mais é do que uma cópia da ideia de cadeira, porque a ideia é que fundou a cadeira. A cadeira que vocês têm em casa aí, ela foi construída, ela é material, ela vai estragar com o tempo, então ela é uma cópia. Então Platão, ele está dizendo, por exemplo, que quando um artista, ele pinta um quadro, imagine, sei lá, um artista que pintasse um quadro do pôr do sol, o Platão vai dizer, é duas vezes cópia, porque primeiro, o pôr do sol é um mundo material que é uma cópia da ideia, e o artista copia a cópia, né? Então, para o Platão, o que ele está chamando aí de mundo das ideias é aquilo onde tudo fica, onde tudo surge, né? E aí, para ele, não só o mundo da experiência física, ele é um mundo falso, como o artista que retrata, de qualquer jeito, uma coisa que está no mundo da física, ele é duas vezes falso, porque ele vai falsear o que já é falso. Então, para Platão, a arte é muito diferente da ciência. Enquanto a arte falsifica a realidade, a ciência encontra ela e busca, tá? Então ele está defendendo mesmo o conceito e a ideia, tá? Então vamos entender agora esse idealismo do Platão. Vocês estão vendo um olho aqui bem embaixo no slide? Todo mundo vendo? Ótimo, a Manuzinha respondeu aqui. Aqui eu quero que vocês percebam como que a teoria do conhecimento dele funciona e o idealismo, né? Lembrando que idealismo vem de ideia, então isso quer dizer que o pensamento do Platão, ele vai começar pelas ideias, por isso que é idealismo, de ideia, tá? Então aqui onde tem um olho, é onde está a nossa experiência com as coisas. Eu experimento o mundo aqui embaixo, tá vendo? Onde tem esse olho, primeiro quadrado cor-de-rosa, retângulo, desculpa, um retângulo, quadrado não. E aí, nele tem desenhado um triângulo, conseguem ver um triângulo? Ótimo. Então, o Platão está falando que aqui onde está o triângulo, por exemplo, imagine que vocês foram para uma aula de geometria, né? Aí aqui o Platão fala que esse nível aqui é quando vocês encontram a imagem do triângulo na aula, né? Essa imagem ela é sensível porque vocês vão aprender ela pelos olhos, né? O olho vai ver o triângulo. Para o Platão, essa captura do triângulo com os olhos, ela é muito, muito, muito inferior, porque ela não diz nada sobre o triângulo. Se eu subir um degrau do conhecimento aqui, ó, ele vai dizer que o triângulo pode ser conceituado. O que é um triângulo, gente? Alguém pode dizer? O que é um triângulo? Alguém sabe definir o conceito de triângulo? Hum? Isso, um objeto de três ângulos internos, né? Ok. Segura essa aí, Urano. Então, ele está falando que primeiro eu vejo a coisa. Depois, aqui no segundo momento, eu começo a dar opinião, eu tenho algumas crenças, da impressão que eu tenho da figura geométrica. Aqui, no primeiro retângulo azul, é quando eu vou conceituar, tá? Eu vou conceituar. Eu posso falar, por exemplo, que o triângulo é um polígono formado por três lados, né? Como o Urano falou. Então, aqui, ó, eu começo a fazer um conhecimento um pouco mais complexo.
E aqui, segundo Platão, onde fica azul, é onde eu começo a fazer raciocínio. E aí, aqui em cima, ó, no último retângulo azul, o menor, ele vai dizer que é onde a alma consegue alcançar a ideia que está por trás do desenho, da opinião e da experiência visual que eu tive com o triângulo. A ideia, portanto, é uma intuição intelectual, né, racional, é uma junção de todas as fases anteriores ao conceito, né? Então, ó, primeiro eu vejo, depois eu tenho minhas crenças e opiniões sobre o que eu vejo, depois eu tenho um raciocínio e um conceito definido, e aí sim eu alcanço a ideia. A ideia, portanto, é quando a alma pode dizer aquilo que o corpo não consegue. O corpo só vê. O olho, ele é o nosso sentido capaz de ver, mas sem o intelecto, sem o raciocínio, nós nunca vamos chegar na intuição de fato que é um triângulo e fazer geometria. Então, Platão está mostrando para a gente que tudo tem uma ideia. Né? A ideia de triângulo, por exemplo, ela pode ser transmitida e ela não é apenas uma visualização do desenho. Né? Aí, para vocês entenderem bem, aqui tem um desenho na lateral que vocês podem observar vários gatos. Tem vários gatos diferentes, de cores diferentes, tamanhos, raças, né? E aí ele está mostrando que essa variedade de gatos é aquilo que nós chamamos de mundo real, né? O mundo do Heráclito, onde tudo muda, onde tudo é diferente. Mas o Platão vai dizer que o que importa não são essa variedade de gatos, mas a ideia de gato. Vocês conseguem ver o desenho da ideia? Vocês percebam que esse desenho que aparece são representações imperfeitas da ideia. Exatamente, Vitor. É por isso que elas são variáveis. É por isso que tem vários tipos de gente, vários tipos de corpos, vários tipos de gatos, né? Porque tem até o gato de botas aqui, né, do desenho do Shrek. Enfim, todos eles têm em comum que eles vieram da ideia de gato. A ideia é que produz a variedade, né? Então, tudo isso aqui é chamado de gato, mas o que importa para Platão não é conhecer, porque eu posso conhecer o meu gato aqui em casa, o seu gato, não vai me dar a ideia. Se eu tiver a ideia, a definição, o conceito, aí eu vou conhecer qualquer gato. Qualquer um. Porque eu vou ter a ideia, e é ela que vai reger todas as possibilidades de acesso do gato, né, ou das variedades. Então, o mundo inteligível ou intelectual é onde a ideia do gato está, a essência de gato é isso aqui, ó. Enquanto a aparência de gato ela é variável, vai aparecer de muitas formas. Isso aqui, gente, chama em filosofia reminiscência. Por quê? Porque o Platão acha que nossa alma, essa parte é muito importante, atenção para isso. A nossa alma, ela guarda todas as essências. Então, todo ser humano que nasce, ele tem na alma dele as essências, e ele vai precisar lembrar do que ele tem na alma para poder conhecer o mundo. Ou seja, ele chama isso de reminiscência, que é quando eu recapturo, né, aquilo que estava na minha alma e eu pratico. Ou seja, conhecer para Platão não significa conhecer, significa reconhecer, porque já estava na minha alma, já estava lá o tempo inteiro. Agora, se eu me esforçar, se eu fizer pensamento, né, qualificado, como ele mostra aqui nessa escala, ó, das cores, e alcançar a ideia, vou intuir o que de fato é a coisa. Então, vocês percebam que toda vez que vocês aprendem uma nova equação, aprendem um novo conceito na escola, aprendem uma regra nova de português, isso significa que vocês estão reconhecendo o que já estava na alma de vocês. Assim o Platão acha, né? Já estava na alma, então vocês estão reconhecendo. Ok, até aqui, entendido isso? Né? Quando a gente fala de reminiscência, significa então que a alma está se lembrando do que ela sempre foi. Por que ela se lembra? Porque ela é eterna, ela não muda, ela é perfeita. O que muda é a aparência. A alma não muda. E é por isso que ela vai poder sempre lembrar daquilo que é igual, perfeito e imutável, que é o conceito, né? Ao menos em teoria, como Urano falou. Ok, até aqui, isso é teoria do conhecimento em Platão. A gente vai finalizar agora com a política. Na política, ele pensa o seguinte, que já que nós temos, então, uma ideia, já que nós temos uma alma que é perfeita, já que nós temos que trazer de volta essa alma, ou seja, reconhecer o que eu já sei, porque isso é, para o Platão, educação não é ensinar ninguém, é fazer lembrar. Então já está em vocês o conhecimento. O que eu faço, por exemplo, dando aula para vocês, é fazer lembrar o que já está aí. E se vocês conseguem se lembrar, é porque já estava na alma de vocês. Bom, então nós temos aqui uma ideia de um idealismo, né, um filósofo idealista. Ele vai dizer para a gente que se eu posso lembrar, eu vou ter que me conectar com a ideia.
né? É só uma informação aqui importante, antes de eu continuar, é que esse pensamento do Platão, com certeza, vai influenciar muitíssimo aquilo que vocês conhecem hoje como espiritismo, tá? Vai influenciar por quê? Porque ele está falando que tem uma alma que é anterior ao corpo. O corpo, ele morre. Agora, a alma, ela fica. Ela sempre está eterna. Bom, então, pensando desse jeito, eu não vou mais querer saber qual que é a melhor maneira de gerir a cidade, a política. Ele vai dizer o seguinte: existe uma política ideal. Qual que é a política ideal? A política ideal é aquela que nós já sabemos como é que funciona. É aquela que está próxima da alma. É aquela que eu tenho que lembrar para fazer. Então, Platão, ele quer desenhar, né, vamos dizer assim, um modelo político que não tem. Um modelo político que precisa estar de acordo com a ideia e não com a matéria. Né? Ele vai fazer grandes críticas à época dele. Aqui no quadro, vocês estão vendo o quadro aqui, uma tabela da política ideal. Então, Platão não quer saber da política real, ele quer saber da ideal. Que política podemos colocar para funcionar, né? Uma que se conecte com a nossa alma e possa ser do melhor modo. Então, nós temos aqui a monarquia, a aristocracia e a democracia. São os modelos de política da época do Platão. E aí, ele vai dizer que a monarquia é o governo de uma pessoa só. É quando alguém sozinho está no comando, né? Ele vai dizer que esse governo ele é corrompido porque falta honra por parte dos governantes. Ele vai dizer que a aristocracia. Bom, a Júlia quer saber se a ideia do Platão é uma utopia. Júlia, a palavra utopia não existia quando Platão escreveu tudo isso, tá? A utopia vai surgir mais lá na frente, a gente vai falar sobre isso, tá? A utopia vai acontecer lá próximo da modernidade, e a utopia significa um lugar que não existe, tá? É isso que significa utopia. Então, utopia tem uma obra chamada Utopia do Thomas More, que vai inaugurar essa palavra, e sim, você está certa. Talvez o Morris ele vai trazer um idealismo, tá? Agora também tem que ter cuidado, Júlia, porque a utopia hoje em dia é muito mal pensada, muito mal estudada. Como eu falei, significa que uma coisa não aconteceu ainda. Então, por exemplo, quando Platão mostra para a gente uma política ideal, é uma política utópica. Só que não é porque é utópica que ela não pode acontecer. Ele está mostrando que pode acontecer e, inclusive, aconteceu. Nós temos uma série de modelos históricos que mostram que vários povos tiveram seus ideais e utopias, né, e que eles aconteceram. Então, só tomar um pouco de cuidado, porque, às vezes, muitas pessoas que não estudam muito, elas querem colocar a utopia como uma coisa que é negativa, e não é verdade, tá? A utopia não é nem negativa nem positiva, ela é um modelo de pensamento, ela é um jeito de eu construir uma coisa que não existe ainda. Então, vou dar só um exemplo rápido para você, para a gente passar. Por exemplo, você imagina, então, se os negros estivessem até hoje achando que eles são inferiores, né? Eles acharam que não. E isso foi uma utopia. E eles conseguiram mudar esse lugar. Imagine você se as mulheres tivessem até hoje acreditando que elas são inferiores aos homens. Elas também um dia tiveram a utopia de acreditar que seria diferente. Nós tivemos o feminismo que funciona. Então, só um cuidado com essa palavra, tá? Então, o Platão está pensando, sim, num ideal, uma cidade ideal para ele não é as disposições que tem, né? Então, a aristocracia para ele, ele diz que é o governo dos melhores, ou seja, o governo onde um grupo de pessoas vai gerir a cidade. E aí ele vai dizer que esse governo também é corrompível porque existe uma carência de virtudes e de excelências, né? Essas pessoas não têm capacidade de gerir a cidade porque elas estão muito ligadas às coisas. Tô acabando já, tá, gente? É porque, como vocês estão perguntando, eu estou respondendo, né? Nós estamos um pouco mais livres hoje, mas estou finalizando. E aí, nós temos a carência desse pensamento ligado à alma, tá? Então, ele vai dizer que também é um governo ruim. E nós temos a democracia, que por Platão também não é um modelo bom, olha só. Ele criticava bastante a democracia, porque, segundo ele, a democracia é o governo do povo, e ela também vai se corromper porque é gente demais dando opinião, é gente demais falando, é gente demais governando. Então, onde todo mundo governa, é muito difícil, e ele vai dizer, então, que se alguém tem que fazer a gestão da cidade, tem que ser a pessoa que tem preparo, uma pessoa que tem uma educação avançada, uma pessoa que alcançou já os conceitos da alma, essa pessoa que vai ser o cara que vai poder gerir a cidade, né? Claro que ele vai dizer que essa pessoa, tá aqui o desenho, né, é o filósofo. Só o filósofo pode governar, porque, segundo ele, o filósofo é aquele que tem, de fato, um contato com os conceitos da alma. Então, ele vai conseguir gerir a cidade, tá? Ele vai separar aqui a cidade em três, ele vai dizer... Vocês conseguem ver esse desenho aqui, onde está passando o mouse? Desenho de um corpo humano? Todo mundo consegue ver?
Ok, já finalizo então. Ele vai separar então a cidade, tá? Em cabeça, peito e baixo ventre, ou aquela parte que fica abaixo do nosso quadril, né? O Platão vai dizer que as pessoas que estão aqui na parte que ele seleciona como cabeça, né, são as pessoas que podem governar a cidade, são as pessoas que têm uma função de administrar e fazer política, e a virtude delas é a sabedoria. Vocês lembram que eu falei agora para vocês que as almas são perfeitas e eternas. Se as almas são perfeitas e eternas, isso significa que as almas nunca morrem. Elas são sempre as mesmas. Então, eu, por exemplo, vocês, nós somos as mesmas pessoas reencarnando em corpos que mudam, mas a nossa alma não muda. Se a nossa alma não muda, isso quer dizer que ela é uma essência. Tudo que não muda, vocês aprenderam comigo, né? É uma essência. E essa essência, ela é eterna. Então, a pessoa que é inteligente, ela sempre se voltará inteligente. A pessoa que faz boa política, que é boa em matemática, enfim, esses talentos, eles não são aprendidos. Lembrem que o Platão falou que a gente não aprende, a gente reconhece o que já está na alma. É por isso que muitos de vocês vão ter facilidades com cálculo, outros vão ter facilidade com a escrita, outros vão ter facilidade com a arte. O Platão fala que é porque a alma já lembra o que ela já fez antes. Então, a alma é eterna. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que quem vai governar a cidade é aquela pessoa, aquela alma que tem a sabedoria. Nem todas as almas têm sabedoria. Ele fala isso. Tem almas que vão vir para o mundo e isso, Guilherme, a gente pode pensar como reencarnação. Se a alma é aquilo que sempre volta, né? Exatamente, é uma reencarnação. Ele chama de reminiscência, tá? Mas você pode pensar assim. Ele vai dizer, então, que essas pessoas que estão aqui, olha, ele representando o corpo humano, né? As pessoas que estão aqui na altura do peito, que ele vai representar, são as pessoas que, segundo ele, são pessoas que são muito boas de coragem, elas são muito boas para proteger a cidade, são bons militares, bons combatentes, mas nunca vão poder fazer a gestão da cidade. Porque essas pessoas, elas são pessoas que vão gostar de exercício físico, de fazer academia, né? Muito corpo, muita força. Essas pessoas, elas vão ter outras habilidades. Ele fala que nem sempre será a sabedoria. Tá? Então, você está separando pessoas que vão servir para a proteção da cidade das pessoas que vão governar a cidade. E, por fim, aqui embaixo, ó, onde ele coloca como baixo ventre, né, essa parte que ele vai chamar de apetitiva, ele vai dizer que são as pessoas que são movidas pelas paixões, elas são pessoas que não têm tanto intelecto. O Vitor quer saber se então é uma pessoa preparada para fazer política e gestão sempre. Vitor, sim e não. Porque, assim, a pessoa que pode fazer a política para o Platão, ela é aquela que já tem na alma isso. Então, a alma dela tinha. Só que se ela não fizer questão de relembrar aquilo que já está na alma dela, não faz sentido. Então, assim, ele vai mostrar o quê? Que a alma, ela tá aí, isso, reconhecer, exatamente. Então, a alma, ela tem isso aí, a característica dela. Só que, vou dar um exemplo para você, digamos que você seja um ótimo pianista, né? Sua alma nasceu para ser um grande tocador de piano, mas vamos dizer assim que sua família nunca coloque você para estudar piano. Você não vai relembrar o que está na sua alma, tá? Então, a educação para Platão é muito importante, porque a educação é aquilo que faz a gente relembrar o que está em nós. Mas nós não vamos, por exemplo, nascer com a habilidade de fazer política e virar outra coisa. É a reminiscência, exatamente. Tá? Então, assim, uma pessoa que tem na alma a capacidade de trabalhar no comércio, ela não vai ser um político. Platão fala isso, porque ela não tem uma alma preparada para isso. Então, ele vai falar que tem algumas pessoas que serão comerciantes, que vão mexer com a parte de comércio, produção, serviço, mas elas não serão nem os corajosos que vão proteger a cidade, os militares, né? E nem serão os filósofos, que são aqueles mais inteligentes que vão gerir a cidade. Então, para ele, tem três tipos de pessoa: as pessoas do trabalho, as pessoas da defesa, né, dos militares, e as pessoas que são intelectuais e que vão poder gerir a cidade. Dúvidas, questões? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, bom, era somente isso para Platão, tá? Então, vocês viram aí hoje como que ele conhece. Se eu posso explicar a expressão platônico? Sim, Júlia. A expressão platônico, ela vem exatamente do idealismo. O idealismo é o conhecimento baseado em ideia, né? Que ainda há pouco a gente falou da utopia. É como se eu tivesse muito preocupado com as coisas que ainda não aconteceram. Então, eu estou idealizando alguma coisa, né? Então, a expressão platônico, ela vem daquela coisa que eu estou idealizando, mas que ela não é real ainda, tá? Muitas pessoas vão dizer
Só um pouquinho enquanto eu respondo a Júlia, gente, devagarzinho para me conseguir ver tudo. Muitas pessoas vão falar, por exemplo, uma expressão que muito se usa é amor platônico. Um amor platônico significa que essa pessoa, ela idealiza, ela gosta dessa outra pessoa, ela ama essa outra pessoa, mas ela não faz nada para acontecer esse amor. Ela está idealizando. Aqui eu vou já fazer uma observação para vocês, tá? Isso é uma grande bobagem, falar amor platônico, porque o Platão, ele criou o idealismo e ele mostrou para a gente que nós temos que idealizar com a alma, porque nós temos que colocar isso em prática. Então, por exemplo, quando eu amo alguém, mas eu não falo para essa pessoa que eu amo, eu não faço esse amor acontecer, esse amor não pode ser platônico, porque o Platão ele fala que eu tenho que idealizar, mas eu tenho que colocar em prática. Ficar só idealizando o amor também nada acontece, né? A pessoa não vai saber nunca, o crush não vai saber nunca que eu tô afim. Então, essa expressão amor platônico é bem complicada, porque a maneira que usam ela é como se a gente gostasse de alguém, mas não tivesse a coragem de chegar, de acontecer. Não é bem assim. O que ele propõe para a gente é idealizar para acontecer, ok? No caso, o Vitor perguntou, no caso seria um inferior. Vitor, o Platão não vai usar esse termo inferior. Ele vai usar o quê? Habilidade, talento. Tem gente que tem talento para cozinha, vai cozinhar muito bem. Tem gente que tem talento para fazer natação, vai ser um grande esportista. Tem gente que tem talento para ser intelectual, vai ser filósofo. Tá? Então, o Platão não fala que é inferior ou superior, porque nós precisamos de pessoas que trabalhem no comércio, nós precisamos de pessoas que trabalhem na proteção militar das nações, né? Então, não é inferior ou superior. Tem gente que é intelectual, tem gente que não é. E ele fala que o intelectual é o cara da política. Bom, as localizações do corpo, que o Vitor acabou de perguntar, é o seguinte, Vitor, é porque a cabeça, ela está ligada ao pensamento, ao intelecto. O peito está ligado ao coração, né? Então, o coração muito simbolizado como a paixão, né? Então, os guerreiros, os militares são aqueles que defendem, então eles têm que ser corajosos. Então, por isso a altura do peito. E a parte de baixo está ligada à genitália mesmo, tá? É como se esse lugar aí fosse um lugar irracional, um lugar onde a gente não tem muito pensamento, tem só desejo mesmo. Ele vai dizer que a maioria das pessoas, elas são dessa parte aí, né? Que é essa parte que não pensa muito, só age, e age muito mal, inclusive, porque elas são pessoas que só atendem ao próprio desejo. Né? O Platão vai chamar essas pessoas aí de pessoas com qualidades apetitivas, elas não são do raciocínio, né? São pessoas que não têm. É um tipo de pessoa, vou dizer novamente. Para a gente pensar legal assim, não é bom pensar que é inferior, não. É um tipo de pessoa, tá? Aí, claro, o julgamento fica por parte de vocês. Mas tem gente, segundo ele, que não vai nunca fazer pensamento. Bom, o que, é que vocês acham disso, né? Para a gente finalizar a aula, acharam interessante? A Maria falou que o mundo sensível seria aqueles sentidos e que não é perfeito. O inteligível, sim. O mundo sensível é tudo que você puder explicar, tá, Maria? Com as leis da física, com o olho, com seu nariz, ouvido, tato, paladar. Os sentidos, eles vão capturar a realidade. Agora, a razão, o intelecto vai capturar a alma. Tá? É diferente, são coisas que se separam. Para o Platão, nada disso se mistura. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Gostaram do Platão? Alex White achou top, Platão. E aí, Alex, como é que faz? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você gostou. Como é que faz, então, e que o Platão colocou uma cilada pra gente aí, né? Ele falou pra gente que é, não adianta, então, você ficar tentando fazer uma coisa se você não tem talento para aquela coisa. Como é que faz, então? Vocês devem ter sonhos de fazer uma faculdade, certo? Vocês têm algum sonho, assim, de uma profissão que vocês gostem? A Tayla falou que sim. Então, Tayla, a questão é, como é, então, que eu vou sonhar com a coisa que eu quero se na verdade, parece que para o Platão tem que descobrir o que, que eu sou bom, né? Porque não adianta eu sonhar, porque talvez eu seja uma pessoa que vai ser um ótimo artista, mas eu quero fazer medicina. Talvez eu sou uma pessoa que eu sou um ótimo médico, mas eu resolvi fazer engenharia. Então, o que o Platão está falando é que tem pessoas, né? A gente tem uma impressão hoje, por exemplo, nós somos pós-modernos, modernos, né? A gente acha que estudar garante a escolha de qualquer profissão. O Platão está falando que não, né? Ele está dizendo para a gente, não, não é desse jeito não. Porque você vai estudar, quanto mais você estudar, você vai aperfeiçoar aquilo que sua alma já tem. Então, por exemplo, se você não nasceu para ser engenheiro, você nunca vai ser engenheiro. É isso que ele está falando. O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa coisa dele achar que a gente não vai chegar onde a gente quer, mas aonde a gente tem talento? É isso mesmo, Júlia? Você acha que a gente só vai conseguir fazer o que tem talento ou não? Dá para burlar?
essa alma aí? Dá para construir uma alma? A Letícia falou que não sabe. Pois é, o Platão achava que o que ele está dizendo é que tem gente que nunca vai ser inteligente. O que vocês acham disso? Tem gente que nunca vai filosofar, por exemplo, ele está falando. A Tayla falou que acha que sim. Você quer fazer que curso, Tayla? O Matheus falou que depende da vontade da pessoa. A Tayla quer fazer arquitetura. Então, ó, a dica do Platão para você, Tayla, é descobrir se você realmente pode fazer arquitetura. Porque se você não puder, vai ser uma caminhada em vão. Essa é a dica dele. Bom, o Matheus falou que depende da vontade. Mas, Matheus, às vezes a gente tem vontade de fazer umas coisas que elas não acontecem. Como é que faz? É, o Guilherme falou, a pessoa se esforça, mas nunca chega perto de quem tem talento. Pois é, será que ele não tem alguma razão? Será que a gente se esforça e não consegue? Por exemplo, quando eu estava na escola, eu nunca me dei bem com química e matemática. Estudava e não dava certo. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que eu não... Eu virei professor de filosofia, né? Não consegui ir para a área de química e matemática. Por quê? A Thay falou que a alma constrói a essência, depende da vivência. Então, dá para mudar a essência, Thay? A Júlia falou que cada um tem um talento e o Urano falou que acha que não é impossível, mas sim difícil. Bom, eu acho que conversar sobre isso é muito bom, tá? A gente não pode esquecer que o Platão escreveu isso há quase 3.000 anos atrás. A gente vai estudar outros filósofos, alguns que discordam do Platão, inclusive. E o importante para vocês, e aí eu vou dar uma dica muito legal, tá corrigindo as provas de vocês. Eu percebi uma coisa que eu precisava falar com vocês hoje. Eu percebi que vocês têm muita dificuldade em apreender a tal da ideia, né? Aquilo que o Platão chama de conceito, né? Aquilo que por exemplo, quando eu falo assim, gente, o Heráclito disse que isso aqui é essência, gente, isso aqui é aparência, gente, isso aqui é ideia em Platão. O que eu percebi corrigindo a prova de vocês é que vocês colocam a opinião de vocês e não se importam com o conceito, com a definição correta. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque não tem nenhum problema vocês concordarem ou discordarem do Platão. Acho natural e acho filosófico, inclusive. Quem quer filosofar tem mais é que discordar e mostrar por que que discorda. Agora, cuidado quando na hora da prova eu perguntar uma coisa para vocês, e em vez de vocês me responderem o conceito, vocês me dão uma opinião. Então, por exemplo, se eu perguntar na prova se uma pessoa que tem vontade, muita vontade, se esforça, se ela vai chegar onde ela quer, ou é o talento dela, se a prova for sobre Platão, vocês vão errar se vocês falarem, por exemplo, que essa pessoa vai conseguir pela vontade. Isso pode ser uma boa opinião de vocês. Agora, ele achava, né, e a teoria dele mostra isso, que a pessoa que nasceu para ser uma coisa, ela não vai ser outra, tá? Aí a Letícia falou, deixa a gente com a reflexão. Isso, que a reflexão eu quero que vocês, a partir de agora, né, que a gente vai ficar mais na internet, e eu queria que vocês tivessem essa preocupação de separar o que é conceito e definição do que é a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito legal, a, sempre na prova eu coloco pelo menos uma questão sobre a opinião, e vocês podem filosofar o tanto que quiserem, mas nas questões que eu perguntar sobre conceito, você tem que aprender o que o filósofo falou, tá? Eu vou botar um exercício só para que vocês terminem a aula para ver se tá bom mesmo, tá bom? Tem gente na sala aqui ainda, né? Quem quiser sair, tudo bem, mas senão eu vou colocar um exercício. Bom, essa questão que eu vou colocar para vocês agora, ela caiu no Enem em 2016. Eu vou ler, porque talvez tá pequeno. Tá pequeno para vocês? Ou dá para ver bem? Estão me ouvindo bem? Ok, pensei que tinham saído aí, tá? Foram aonde, né? Ó. Não, tudo bem, só para fazer o exercício. Quem quiser sair, pode sair, gente. Ó, eu vou ler. Estamos, pois, de acordo com, ao ver algum objeto, dizemos: esse objeto que eu estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se com outro ser, mas por ter defeitos, não consegue. Se tal como o ser em questão, ele é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer as reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser que se aproxima do dito objeto, ainda que imperfeitamente, tá? Esse texto, vocês viram como é difícil a maneira que ele escreve? É do Platão esse texto, tá? Caiu no Enem essa questão. É uma linguagem um pouco mais
difícil de compreender, né? Aí ele pergunta, ó, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica. Aí tem A, B, C e D, né? Gente, quando falar epistemologia, significa teoria do conhecimento. Então, na teoria do conhecimento do Platão, né? Como que é conhecer um determinado objeto? Tá, a letra A fala que é estabelecer semelhança entre o que é observado em movimentos distintos. A letra B fala que é comparar um objeto observado com uma descrição detalhada. A letra C diz descrever corretamente as características do objeto observado, e a D fala fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Só para a gente finalizar, qual que vocês acham que está certa? O Urano falou que a letra E, mas não tem a letra E, Urano. Está até cortado aí. Ok, a maioria de vocês está colocando que é a letra D. Perfeito, gente. Descrever corretamente as características, perdão, fazer correspondência entre o objeto observado e o ser. Por quê? Porque a observação é pelo sentido, mas o ser, a essência, está na alma. É o intelecto que faz, tá ok? Então, letra D está correta. Depois eu envio slide para vocês. Muito obrigado e uma boa tarde, boa aula para vocês, tá? Tá, Vitor, eu envio sim, pode ficar tranquilo. Tchau, tchau, boa tarde.